Faz sorvete. Olha. Aqui tem abacate. Abacate sem caroço, vocês conhecem? Sem semente. Porque aqui, deixa eu te perguntar. Como que você consegue fazer uma seleção pro ano inteiro aqui? O que seria? E para combinar ainda? No site eu tenho uma tabela, né? Mas em primeiro lugar, abacate, a maioria você tem que plantar duas plantas, uma grupo A e grupo B, que elas dão flores masculinas e femininas em períodos diferentes, então para elas se cruzarem pólen. Daí assim, variedade tardia que vai... Bom, hoje a variedade meia estação, que seria o abacate mais comum no mercado, é Quintal e Fortuna. Eles vão dar no meio do ano. Depois os tardios são Breda, Margarida, os precoces de Ada e Ouro Verde. Já o avocado pequenininho, que fica escuro, ele chega a frutificar quase 6 meses. Então ele costuma produzir sozinho, embora seja bom duas espécies. Não é duas da mesma planta, tem que ser, por exemplo, avocado ras e avocado fuerte. Já o manteiga, esse daqui é um manteiguinho antigo. Esse daqui ele frutifica sozinho e a planta fica pequena. Qual que é o abacate que não tem? Esse não tem o caroço. Olha, parece um pequeno. E ele é muito bom de sabor. Muito gostoso. Como é que você reproduz ele? Da onde que é? A maioria são reproduzidos por borbulha. A borbulha você pega um ramo assim e você faz enxertia. Você tira as folhas e vai grudar numa outra abacateira que você tenha. Você vai fazer um corte e tudo para fazer o enxerto. Aqui tem um enxerto amarrado ainda, que não foi tirado o plástico. Aqui é uma variedade comum. E aqui foi enxertado o abacate sem caroço, sem sementes. Aqui já está bem unido. É a mesma que enxertia? Eu não sei. A borbulha é uma parte, é uma gema vegetal. A borbulha seria nessa aqui, por exemplo, você tira uma lasquinha aqui com o canivete. Esse daqui é uma borbulha ou uma gema. E já um ponteiro com várias gemas é um ponteiro inteiro que você faz uma enxertia de cunha, garfagem. Então tem vários tipos. E também pode se enraizar de estaquia, mas é meio complicado. Abacate. Aqui é mais fruta grande, vamos dizer assim, né? Poderia dizer. Aqui tem várias grandes, só que manga. Manga hoje todo mundo conhece a Tommy Atkins, a Palmer, a Aden. Mas a gente tem esse lado até aqui. Tem algumas diferentes, mas são as mais comuns no mercado. E do outro lado ali são bem raras. Espécies, bem dizer, que estavam quase extintas na natureza. E a gente busca. Todas nativas. Na realidade, nenhuma manga é nativa do Brasil, mas elas são todas indianas. Mas daí, mangífera índica são da Índia. Depois tem outras mangíferas que são de outros países até. Mas daí tem umas que a gente considera nativa, a Bourbon, a Espada, porque são variedades que estão desde 1500 e pouco aqui no Brasil, né? Manga, abacate de local frio, umidade é complicado. Tem alguma variedade mais rústica aí? Olha, no litoral brasileiro, se você tiver de Ubatuba para cima, que tem umidade com calor, já vinga bem manga. O problema é frio com umidade. Então, agora, se você pegar o nome científico das mangas que tem no Brasil, todas vão ser mangífera índica. Mas agora entraram as variedades novas de mangífera, mangífera casturi, mangífera odorata. Essa daí são assim, uma espécie. E daí delas você vai poder fazer muitas outras variedades também no futuro, cruzamentos. Mas essas são mais resistentes à umidade no ar. Então você vai conseguir ter frutos no litoral, em região mais fria, mais úmida. Essa aqui é a famosa coquinho, a rosinha? Essa é a rosinha paulista, a mais comum, que usa até como limão cravo. Ela ficou muito comum nos pomares, porque as mangas são enxertadas nela. Quando morre o enxerto, você leva uma Aden, morre a parte de cima, ela brota e dá a rosinha. Daí ela vai ser uma planta, mesmo sem estar enxertada, ela vai ser uma planta de rosinha. Geralmente é a rosinha, pode ser usar espada, bourbon de matriz. A outra manga está do outro lado ali, a gente mostra logo. Tem logo. abubá aqui?
Temos do bar. Mas dá aqui? Olha, manga Doutor Oliveira Neto, uma manga da minha infância. Ela é uma introdução de um professor da Exalc em 1934, se eu não me engano. É uma manga muito boa, mas que não existe no comércio, porque na hora de comprar, a pessoa vai ver uma manga sem cor. Essa que tem um cheiro bem diferente? Ela é perfumada, mas não tanto. Uma que é bem perfumada é a Extrema Itamaracá. Parece assim, ela é redondinha. Parece maçã? Grande, mas ela é isso, ela tem um cheiro. Parece maçã e Itamaracá pequena. Nossa, Itamaracá é muito perfumada. E até vocês vão ver a Bourbon comum. No Brasil, só existiam mangas, todas introduzidas, todas de cor verde ou verde amarelada. Depois foi introduzida a manga Aden. Mas foi feita seleção para desenvolver uma manga Bourbon colorida, que é a manga quarto centenário, que foi lançada na época do quarto centenário. E nós temos dela. Tem bastante coisa aqui, ó, abricó, tem muita fruta aqui, hein? Tem muita. Olha, manga Bertanha, gigante, ela seria uma palmer, como se fosse 3 palmers emendadas junto. É uma manga de 2, 3, 4 quilos. Muito boa de sabor também. Só que ela tem toda a manga que é muito grande, elas têm um problema que elas começam a maturar a ponta delas e a parte de cima ainda está verde na planta. Então você tem que colher e pôr numa estufa para amadurecer. Esse totalmente. Corte para quê? Para resistir à mudança aqui, né? No caso isso daqui, essa planta aí, ela é formada no solo. Você planta o caroço no solo, daí faz a enxertia, tudo, e na hora do transplante, com uma pá de corte que chama vanga, a pessoa faz o torrão do tamanho desse balaio. Ele cava e bate assim, encaixa. Então, na hora do transplante, qualquer planta que você vai fazer um transplante, ou está enraizada no solo, se você cortar as folhas ou eliminar a folha, ela tem muito mais chance de não perecer. No caso da manga, por exemplo, você cortou essas folhas elas continuam fazendo fotossíntese, mas a planta já está trabalhando em emitir brotação nova, de se recuperar. Então ela vai forçar a soltar os brotos assim mais rápido, e ela para de mandar água, líquido quase para essas folhas, então ela não desidrata tanto. Não é só que ela perdeu parte das folhas, mas ela perdeu... Planta a gente também fazer isso. Quando a gente planta é bom cortar as folhas também para desidratar. Quem tem família grande compra manga família, né? Que ela chega a dar 2, 3 quilos. Tá só para mim. Essa manga aqui tem muitos nomes. Quem já foi para o Pará conhece o nome original dela. Manga bacuri, mangarita, tem vários nomes. Manga espada vermelha. Tinfã gigante, olha o tamanho dessa manga. Isso daqui é uma peneira dessas de arroz grande. Eu tenho um sítio em Calcaia do Alto. Calcaia do Alto. Lá falam que não dá manga porque é frio e úmido. Tem alguma coisa que a gente possa passar na florada dela? O ideal é você levar uma planta dessas mais anãs, que produzam pequena, que dê para manter pequena, e você pôr um plástico, fazer uma cobertura nela para não pegar neblina e menos frio. Acho que é mais prático do que pulverizar. Existe pulverização. Eu tenho uma manga lá da Dó, tão bonita, e deu a florada, perde tudo. Eu tenho uma... O pessoal usa calda bolonhesa antes da florada. Mas aí, você viu uns pés de manga no caminho, ele pode até comentar. A gente tem que lembrar que o pé de manga cultivado é daquele tamanho que a gente passou ali, não desse tamanho, aí você não tem controle. Mas o meu tá pequeno, é uns 3 metros, mas tá bem bonita a copa dele, mas perde toda a florada. Uma das coisas também importantes é você fazer uma poda para entrar mais sol e entrar mais vento. Isso daí diminui o ataque de fungos. Até jambo, por exemplo, cereja, que às vezes atacam fungo das litáceas amarelo, você fazendo poda, você já elimina esse ataque. E a cauda borudalesa ajuda também, cauda sulfocáustica. O maior problema é o sereno mesmo, né? É o sereno, é o sereno. O frio ele vai queimar a florada, tudo, mas tem que ser muito frio, porque no mesmo Rio Grande do Sul chega a dar manga. Manga Coronel, uma manga muito antiga também, que a gente conseguiu resgatar. Essa é uma das mangas preferidas de Goiás, Sabina de Goiás. Pêssego também, desculpa cortar, você também tem uma coleção boa tem aqui, muitos. Né? E a gente buscou pêssego, os pêssegos antigos, porque tem as variedades comerciais que você acha no supermercado. Hoje... conhece o Zé Barros lá do IAC? Conhece. O Zé Barros, a gente é muito amigo.
A gente, por exemplo, trouxe o Rei da Conserva, que é um pêssego antigo para doce. Enxertou esse dia. O José Barros, ele me presenteou com a nectarina Josefina, que é a nectarina com o nome dele, porque ele foi homenageado com essa nectarina, é uma das variedades do Iacê, e ele enxertou, trouxe para mim. Ele veio junto com o Fernando, que ele produz mudas. Sim. E ele é uma pessoa que nasceu, né? Eu falo, os experimentos dos agrônomos, dos engenheiros, davam certo por causa do José Barros, que ele era o que controlava toda a parte de semeadura, produção. Mudando, agora o matrizeiro dele, estão vendo se muda de lugar para não perder. Estavam comentando. E ele trouxe eu tenho a ameixa, que é o Sei Paulista, que é uma ameixa muito boa, mas que já não existia mais. Ele conseguiu trazer para mim a centenária mesmo, que não é mais comercial quase. Olha, manga pequi de Goiás, da caixa que parece caixa de pequi. A Itamaracá, que alguém perguntou sobre manga perfumada. Manga perfumada. Essa parece que é de Pernambuco mesmo, da ilha de Itamaracá, que teria. Ela tem um perfume e ela dá numas hastes longas, que na planta fica tudo uns cabinhos compridos. Mas uma curiosidade, chega aqui, final do ano, a gente vai chegar aqui, vai ter manga para todo lado para degustar, aí eu escolho melhor. Eu até pretendo, eu pretendo fazer um dia uma degustação de manga, mas eu vou trazer de um colecionador, tem um amigo meu que tinha 280 espécies diferentes, variedades de espécies. Só que a geada estragou um pouco, agora está recuperando a geada negra. Você não concorda que é melhor para a gente escolher mesmo? Manga rosa da Bahia. Manga rosa da Bahia até foi interessante. Uma novela, a pessoa parecia chupando uma manga rosa da Bahia. Daí todo mundo vinha comprar manga rosa, depois levou com fibra daqui, que a manga rosa paulista é outra. Não é propaganda não. Essa aqui diz que é a mais doce que tem, é o Bahia. É a que eu mais amo, essa aqui. É muito gostosa. Essa manga, o suco dela é um dos melhores. Mas produz muito bem. Muito. Essa daí é uma manga boa até para a região litorânea. Quando as outras não vingam, ela tem chance. Manga pêssego é uma das mais anãs que a gente tem, só que essas manchas na casquinha é antracnose. Quando tem problema de antracnose, não é muito indicada, né, para lugar com umidade. Essa é uma das minhas preferidas. Manga extrema, manga formiga. Ela é uma manga grande, perfumada, tem que colher no pé para ela ser gostosa. Olha a famosa quarto centenário, chegamos nela. É muita opção mesmo. É a Bourbon vermelha que foi lançada no quarto centenário. Aqui a pessoa tem que ter uma coleção mesmo, não tem jeito. Manga preta agora. Manga casturi, a manga negra. Essa é uma variedade, ela é uma espécie nova, ela não é mangífera índica, a mangífera casturi. Depois tem mangífera odorata também. Mangífera odorata, elas são muito cheirosas. Segue um comentário, eu sei que vocês são plantadores aí, mas, por exemplo, no Paraná, a gente encontra muito em praças grandes, largas, e o chão fica forrado de manga, é uma delícia, viu? Podia incluir alguma no cardápio lá. A gente tem que plantar para todos, né? O ideal é incluir. Essa daqui, a vegetação dela é muito linda, né? Bem rochada. Bom, isso daqui contra o sol, no final da tarde, fica maravilhoso, contra a luz. Caqui banana, não é que enxertou banana com caqui, não, é um caqui alongado. Olha, aqui tem umas variedades de manga, tem variedades de vários países, mas essa daqui é a Bourbon, por exemplo, essa daqui é mini Bourbon, é uma planta mais anã de Bourbon, e dá o fruto pequeno também. A planta, mesmo reproduzida por semente, com um ano e pouco já dá fruto. Ela é bem rápida. Essa daqui é a manga canivete de Goiás. Ela tem um caroço que parece uma lâmina de canivete de fino. A maioria até não germina, mas é uma variedade de lá, muito famosa. Manga taquari do Mato Grosso, também é muito gostosa. Só que a gente teve um problema no passado, e eu espero que não se aconteça no futuro, né? Porque a gente teve que regredir, de certa forma, fazer as mudas por sementes, em vez de enxertada,
porque essa planta vende pouco, essa outra também vende pouco, por não ser conhecida, só que foi feita uma lei do Ministério da Agricultura que todos os cultivares, todas as variedades de plantas têm que ter um registro, um mantenedor. Isso daí complicou muito a multiplicação dessas mangas pouco conhecidas, né? Felizmente, parece que hoje eles estão mudando a legislação para poder produzir delas de novo e não deixar muitas assim desaparecerem. Malanja, quem já ouviu falar de malanja? Manga com laranja. Existiu, se você conversar com algumas pessoas da Exalc antiga, existia uma manga que uma pessoa tinha em Piracicaba, que ela era gosto mesmo de manga com laranja, muito boa. Só que a pessoa foi meio egoísta, tinha uma planta só e não arrumou borbulha, não arrumava semente, ele dava até para a pessoa experimentar na casa dela, mas ele queria o valor de uns 4, 5 carros zero em troca de um galho dela. E o que aconteceu? Ele foi privilegiado de ter. Infelizmente a planta não foi multiplicada e ele perdeu ela 2, 3 anos depois. Levaram elas, né, assim, morreu. Eu acho que quem deu de presente, né, a natureza cobrou o retorno. E não surgiu de novo, então é uma planta que se tivesse sido multiplicada, eu tinha uns 7, 8 anos, eu cheguei a experimentar essa manga, era muito mesmo gosto de laranja com manga. Agora vamos subir para mostrar a fruta do imperador e outras assim meio raras. Agora que nós estamos caminhando naquele trecho ali, você viu uma planta a respeito de alumínio. Só que usar também. E falou das palmeiras lá da Serra da Cantareira ali, que seria o Ceaforte, ali. Que eu não entendi. Como tem muito, ela é exótica, né? E ela nasce muito bem no lugar do palmito jussara, na sombra, tudo, e ela é considerada até problemática. Mas eu acho que até não é. Se hoje ela está dominando e o palmito não está, é porque o ambiente para o palmito não está bom, porque falta umidade. Então, quando tiver mais umidade, mais chuvas, pode ser que daí... Mas assim, a Ceaforte, ela vai servir para apodrecer aqueles troncos, tudo, ele fica igual uma fibra de xaxim, e eu acho que vai criar ambiente para um futuro, às vezes, o jussara voltar, ou até você aproveitar o tronco dela, tudo para reintroduzir jussara onde falta. Mas